Olá, amigos. Vamos então dar continuidade à nossa matéria. Direito penal, parte geral, punibilidade, causas de extinção da punibilidade. Estamos falando do rol do artigo 107 do Código Penal. Nós já passamos pela morte do agente, pela anistia, pela graça, pelo indulto. Também falamos da retroatividade de lei que não considera mais o fato criminoso, ou seja, a abolitio criminis. Falamos também sobre decadência, perempção, prescrição está de lado. Falamos também sobre renúncia do agente e também perdão do ofendido. Estamos trabalhando então essas causas de extinção de punibilidade que estão no rol exemplificativo do artigo 107. Lembrando que existem outras causas, tanto no Código Penal, como também em legislação especial. Agora, nós vamos para o número 6. Número 6 é a retratação do agente. Previsão legal, artigo 107, inciso 6 do Código Penal. Vamos lá? Comigo para a tela. Extinção da punibilidade, artigo 107, extingue-se a punibilidade. Inciso 6, pela retratação do agente. Ali está. Ok? Retratação do agente. Muito bem. Meus amigos, primeira coisa que a gente tem que saber, ter em mente, o que é retratar-se? Retratar é voltar atrás, reconhecer que errou, reconhecer que falhou. Isso é retratação. Se arrepender, voltar atrás. Bom, o que os senhores estão vendo ali no código? Os senhores estão vendo que se retratar, se arrepender, voltar atrás é uma causa de extinção de punibilidade. Agora, o que eu vou falar beira o óbvio também. É importante que a gente saiba que não é toda e qualquer situação que a retratação vai extinguir a punibilidade. Já pensou se fosse um autor de um homicídio, ele se retrata, ou até mesmo de coração se arrependa? Isso basta para o Estado perder o poder de puni-lo? Claro que não. Já pensou se depois de um estupro, simplesmente o estuprador se retrata? Ah, eu estou arrependido. Toma aí um pastel e uma coca. Não serve. É por isso, pessoal, que o artigo 107, no seu inciso 6, ele fala a retratação do agente, deixando claro que nos casos em que a lei a admite, então tem que existir o quê? Tem que existir isso aqui, pessoal. Tem que existir previsão legal. A lei tem que prever para aquela conduta, para aquele fato, a possibilidade de se retratar, extinguir a punibilidade.
Professor, como assim? Tem como dar um exemplo? Tem, amigos. Eu vou colocar primeiro as previsões que nós temos no Código Penal de retratação, certo? São aquelas que costumam cair em prova. Então eu sugiro que os senhores entendam e dominem essas duas. A primeira está no artigo 143 do Código Penal, certo? Num capítulo dos chamados crimes contra a honra, ok? Crimes contra a honra. E depois nós temos também... Opa! Ia fazer uma ligação errada aqui. Artigo 342, parágrafo 2º do Código Penal, que é o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Falso testemunho ou falsa perícia. Anotem aí, por favor. Vamos então para o código, vamos ver como isso ocorre. Primeiro vamos lá para o 143, né? Lembrando que o capítulo mesmo, ele começa no 138. Tá aqui, né? O capítulo começa aqui, dos crimes contra a honra. Aí nós passamos pela calúnia, pela difamação, pela injúria, disposições comuns do 141, exclusão do crime 142. Olha o 143. Já vem com uma marca aqui, né, que é a retratação. Essa é a rúbrica marginal, retratação. Aí, é só os senhores... Deixa eu conferir se eu fiz a ligação aqui. Tudo ok, perfeito, ei, som, aham. Aqui também, tudo ok, tudo certo. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou difamação, fica isento de pena. Perceberam? Primeira coisa que eu quero que vocês cuidem aqui. Primeiro detalhe importante. A retratação, ela é admitida então nos crimes contra a honra, mas não em todos. Somente em 2. Calúnia e difamação. Não há possibilidade de se retratar da injúria. Por quê, pessoal? Porque injúria é a palavra ofensiva. O resultado já aconteceu, não tem como retirar as consequências. A injúria atinge a honra subjetiva do agente, ou seja, aquilo que ele mesmo pensa sobre ele. Então não adianta a pessoa dizer, tá, eu estou me retratando, ela não é uma baleia. Já foi, já falou, já ofendeu. Aqui não, aqui ainda é possível. A retratação nesses casos é cabível. Certo? Então a gente tem que cuidar desse detalhe. E o finalzinho então que homologa essa regra, né? Fica isento de pena.
Vejam que em 2015 se incluiu um parágrafo único no artigo 143. E esse parágrafo único, ele trouxe uma regra que, para a retratação surtir efeito, nesses casos, tem que se dar dessa maneira. Olhem aqui. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, é porque com o crescimento da utilização das redes sociais, por exemplo, se propagou muito e se aumentou demais a prática dessas condutas. A retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Por quê, pessoal? Pelo seguinte, até 2015, o sujeito praticava uma calúnia pelas redes sociais. Se durante o processo o querelado, quem praticou a ofensa, a calúnia, fosse até o fórum e se retratasse nos autos do processo, estava resolvido, estava extinta a punibilidade. Só que o problema é que nas redes sociais continuava tudo igual. Em 2015 se percebeu que isso não era eficaz. Então o que se faz aqui? Se diz, não, tu quer te retratar? Vamos ver o que o querelante acha. O querelante vai dizer, não, ele não ofendeu nas redes sociais, ele vai se retratar lá então. Certo? Quem decide isso, inclusive, não é o juiz. Quem decide isso é o próprio ofendido. Isso, meus amigos, então, é a retratação dos crimes contra a honra. Mas, como eu disse a vocês, existe também a possibilidade de retratação lá nos crimes contra a administração pública. Vamos lá. Lembrando que o título é o título 11, aqui está, dos crimes contra a administração pública. O capítulo 1 é dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Esse aqui não tem retratação em nenhum deles. Depois nós vamos ter o capítulo 2, que são os crimes praticados por particular contra a administração em geral e não tem, certo, nenhuma possibilidade de retratação. E nós temos dos crimes contra a administração da justiça. E aqui sim, meus amigos, então nós vamos ter, certo, a previsão de retratação no crime do artigo 342, crime de falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, crime de elevado potencial ofensivo, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aí vem o parágrafo 2º aqui, ó. Olha que genial. O fato deixa de ser punível. Se diz deixa de ser punível, nós temos aqui o chamado só corrigir. O fato deixa de ser punível, ou seja, extinção da punibilidade, se antes da sentença, vejam que não é a qualquer tempo, é antes da sentença,
No processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Como assim na sentença, no processo em que ocorreu o ilícito? Pessoal, assim, ó, tá tramitando um processo de homicídio e uma testemunha no processo do homicídio mente, certo? O Ministério Público oferece denúncia contra ela por falso testemunho. Tem dois processos, o do homicídio e o do falso testemunho. Para ter extinta a punibilidade do falso testemunho, a testemunha tem que se retratar até a sentença lá do processo do homicídio. Certo? Cuidem isso. O agente se retrata ou declara a verdade. Está aqui. Esses são os dois casos, os casos tradicionais. Assim, lembrando assim, né, a gente conclui a retratação do agente, lembrando também de uma outra coisa, pessoal. Lembrando que essas circunstâncias aqui são pessoais. Essas circunstâncias são pessoais, subjetivas ou incomunicáveis. Isso quer dizer que mesmo que atinja a prática do fato ainda um terceiro, ou duas pessoas pratiquem o mesmo fato, ainda assim é possível a retratação apenas a uma delas, apenas a quem efetivamente se retratou, certo? A quem realmente declarou a verdade. Bom, vencido esse ponto, a gente tem agora um número 7 aqui. Um número 7. E um número 8. Eu vou trabalhar os dois juntos. 7 é o inciso, a 7 é o artigo 107, inciso 7 do Código Penal, e o 8 é o artigo 107, inciso 8 do Código Penal. Bom, se vocês pegarem o artigo 107 nos incisos 7 e 8, vocês vão se deparar com algo interessante, né? Vamos lá. Extingue-se a punibilidade. Quando a gente vai para os incisos 7 e 8, a gente está vendo que existe uma revogação. Então, num primeiro momento, a gente pode dizer, não vou me preocupar. Se está revogado, não vai cair na prova. Não é bem assim. Muito bom, muito bacana que está revogado, mas essa revogação, meus amigos, é a revogação da prática. Mas e se por acaso a banca, por exemplo, CESP, Sebrasp, UNB, pega o texto da lei revogada e diz, extingue-se a punibilidade neste caso? Vai dar dúvidas. Por quê? Porque quem decorou o 107 não vai lembrar do que está ali, porque não está, né? Está revogado. Certo?
Então a gente tem que saber que aquele caso ali não extingue mais a punibilidade. Bom, o que é a Lei 11.106 de 2005? Primeiro que ela envolve esses dois casos. Então eu vou abrir uma chave aqui para colocar os dois nela. Ó. Artigo 11, artigo não. Lei 11.106 de 2005, certo? Tá aqui. Essa lei, meus amigos, ela trouxe uma série de alterações. Muita gente diz que essa lei é uma lei para melhor para o réu. Pode ser, de regra, sim, mas ela também tem características piores, ok? Então vai depender sempre da situação e da tipificação. Mas no fim das contas, o que a Lei 11.106 fala? Vamos nela. Aqui, estamos nela. Vejam que ela traz uma série de alterações. Ela alterou o 148, por exemplo. Eu já vou dizer a vocês qual foi a alteração do artigo 148. É que nós tínhamos também, pessoal, o artigo 216, que era o crime de rapto. Raptar mulher honesta para fins libidinosos. O fato é que o rapto, ele deixou de ser crime, principalmente pelas terminologias e tudo mais, o conceito de mulher honesta, aquela história toda. Então, o 148, que é o crime de sequestro e cárcere privado, ganhou uma qualificadora. Ou seja, se o sequestro for para fins libidinosos, a pena é maior. É um sequestro qualificado. Certo? São alterações assim. Ou seja, entendeu-se por bem modificar alguns delitos e adaptá-los. Então tá aqui, ó, 148, inciso 5, se o crime é praticado com fins libidinosos. O rapto, aliás, era o 219. O 215, antes, era ter conjunção com mulher honesta mediante fraude. Caiu por terra. Certo? E aqui veio as revogações no artigo 5º. E vocês vão ver que dessas revogações, o inciso 7 do 107 está ali, ó. Assim como o inciso 8 também. A gente clica no inciso 7 e vai dizer, ó, que extingue-se a punibilidade pelo casamento do agente com a vítima nos crimes contra os costumes, que seria o capítulo 1, 2 e 3 do título 6 da parte especial do Código. O problema, meus amigos, que é o que eu gostaria que os senhores entendessem, é que, desde 2005, isso não extingue mais a punibilidade. A vítima casando com o estuprador, ele continua sendo punível. Vocês concordam que se antes extinguia a punibilidade, é por isso que eu estou falando desse inciso, se antes extinguia a punibilidade e agora não extingue mais, significa que essa nova lei surgiu, nesse caso, para pior. Para pior, ela veio para piorar a situação do réu. Porque o que antes era um benefício, extinção da punibilidade, agora não é mais. Como é que a gente chama uma nova lei para pior? Novatio legis impejus. E a novatio legis impejus, ela retroage? Não. Ela não retroage. Então aqui, meus amigos, ela não irá retroagir.
certo? Isso é muito importante, ela não irá retroagir. Então a gente afasta, meus amigos, nesse caso, a aplicação desse dispositivo. Revogou, certo? Essa revogação só vai valer dali para frente, não vai alcançar fatos passados. O mesmo vale para o inciso 8. Então, que está aqui, pelo casamento da vítima, mas agora não com o próprio agente, e sim com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, certo? Desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito da ação penal. E vejam, crime sem violência ou grave ameaça. Ou seja, não podia ser o crime de estupro, por exemplo, ou de atentado violento ao pudor, porque aqueles crimes exigiam, na prática da sua conduta, a violência ou a grave ameaça. Certinho? Os dois casos, então, são novatio legis impégios. É nova lei para pior. Elas não poderão retroagir. Ok? Muito bem. Dito isso, amigos, a gente fecha os incisos até o inciso 8. Falta agora o inciso 9, que é o perdão judicial, e falta agora ainda falarmos então da prescrição. Mas isso, meus amigos, é assunto já para a próxima aula. Agora vamos tomar um cafezinho, um chazinho, vamos dar uma relaxada, daqui a uns minutinhos estamos de volta. Falou, até mais então, valeu, tchau, tchau.